de volta mais uma vez de novo Game Podcast local em parceria com o JV na Estrada e uma pá de gente, muita gente, é o maior time de podcasts do Brasil. Sobre que a gente vai entrar no Guinness e a gente vai falar sobre deuses americanos. Meu amigo, se você leu o livro ou se você não leu, mas assistiu a série no Amazon Prime, saiu a segunda temporada agora, a gente vai falar só da primeira, não vai ter spoilers, pode ouvir tranquilamente. E se você não viu, mas igual o Paulo no Demolidor, fica aqui com a gente que você vai gostar e vai decidir se vai querer ver ou não vai ver. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor aqui na comunidade da Vila e a minha pergunta é... Bugou. Será que o filme ou o livro descobriu a melhor forma de morrer? Você é burro, cara, que loucura. Vocês entenderam ou não? Não. Não. Você... Ah, tá! Nossa! Boa tarde ou bom dia, meu nome é Silas Chosen e a minha pergunta é... Pra vocês da mesa, qual é o seu deus mitológico de outras coisas, de religiões pagãs, ditas pagãs, etc., favorito? Daí vocês podem responder durante o programa. Sou o Gustavo da Hora e aí minha pergunta é a seguinte: qual é o seu deus americano favorito? É o que tá no Monte Rushmore, com certeza. E eu sou o Edu Molina e a pergunta, na verdade, é bem mais simples. Onde está o seu Deus? É isso aí, estamos Isso com chama o crente, dá nisso, né? É isso aí, estamos com o time de cinéfilos e leitores de ficção e sei lá mais o que. Ou não é ficção, não sei. Vamos discutir tudo sobre o livro e o filme depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Pessoal, para vocês que gostam de deuses americanos, gostam de cultura pop, vocês vão adorar a próxima temporada da Glocal. Será o Apocalipse. Nos dias 26 de março, 2 de abril e 9 de abril, a gente vai estar no Teatro Gamaro, na Moca. Olha que interessante, pertinho do metrô Bresser Moca. Você tem que estar lá às 8h15 da noite, 1h30 de encontro. Vai ser um tempo muito legal. O primeiro encontro nosso, já no dia 26, será sobre a destruição vinda de fora, extraterrestre. Vai ser muito legal. Filmes como Marte Ataca, Guerra dos Mundos e Independence Day são as nossas referências para esse encontro. Um encontro imperdível para você que quer falar sobre fim do mundo e discutir com muita arte, impacto social, mensagem do evangelho. Traga algum amigo e vamos encher aquele teatro, tá bom? E para você que curte o Rock no Vale, a gente vai ter a edição desse ano, a cada 2 anos, você não pode perder. Está incrível, vai ter esse mês o lançamento do evento, mas já guarda a data aí. Dia 23, 24 e 25 de agosto vai ter Rock no Vale em Arujá, São Paulo, lá nos Jovens da Verdade. Fica atento porque a gente vai lançar nas redes sociais, Instagram e Facebook, Rock no Vale, tá bom? Eu quero ver vocês lá. Gente, eu tenho uma boa forma de começar. Edu, dá pra você fazer a sinopse como se você fosse Rômulo Mendonça com Papai Leblon em jogo de deuses americanos? Este vândalo vai pro arremesso. É fatal! É fatal, Papai Leblon! Eu quero que você use umas 2 expressões que ele usa, assim. Aí eu teria que começar cantando: Shadow, ladrão, roubou meu coração. Leblon, ladrão! Gente, o cara tem que ter visto o filme, tem que curtir ESPN, NBA. O Papai Lebrão. Mas uma sinopse rápida, Edu, aí. O livro do Neil Gaiman, eu acho que ele tem algumas premissas importantes ao discutir no primeiro ponto, a questão da religião, né, de como os deuses chegaram aqui na América, a importância da religião para as pessoas ao trazerem esses deuses junto com eles.
E ao longo da trama você vai percebendo que ela é muito menos os deuses e muito mais um reflexo dos homens a partir dessa visão dos deuses. Tá, mas a gente tem que lembrar de explicar aqui qual é o ponto da realidade da série, do livro. E é assim, os deuses existem, ponto. Eles existem, só que é um pouco... estão entre nós. Estão entre nós. E é um pouco diferente, porque a questão, que a gente estava falando inclusive, é que os deuses, todos os deuses que você ouviu, Zeus, Odin, Ísis, Osíris, eles existiram em seus panteões originais, seus lugares originais, e eles se alimentam da fé e da devoção das pessoas. E aí o que acontece? Mas desculpa interromper, mas esse é um ponto importantíssimo que pra mim é a grande sacada do Neil Gaiman, que é esse negócio de que não é que o Deus existe e a gente acredita neles, eles existem porque as pessoas acreditam nelas. Exatamente. Então, se a gente começar a acreditar O ovo e a galinha inverte. no esmilinguido, Esmilinguido vai aparecer. não só acreditar, mas ter uma devoção, ele vira um Deus. Ele vira um deus, exatamente. Essa é exatamente a premissa da série. Eu acho que é justamente a transição do crer para a devoção que traz essa questão da divindade. Que é uma das coisas que o Odin ele fala algumas vezes ao longo da história. Né? Que o grande medo dele não é de perder uma coisa ou outra. O grande medo dele é que as pessoas deixem de adorá-lo. E eu acho que uma outra coisa que é importante é que até isso cria um cenário um pouco múltiplo, né? Porque o Deus, determinado Deus lá, Odin, na realidade americana, não é necessariamente o mesmo, né? Isso é muito importante. Tem uma coisa regional ali, porque ele não é o mesmo Deus. Porque o que acontece, por exemplo, no começo da série, eles explicam. Há muito tempo atrás, uns 800 anos atrás, um grupo de vikings muito devotos navegou até os Estados Unidos e encalhou lá. E o Odin, que é o deus paterno, o deus maior do panteão que eles acreditam, foi com eles e foi abandonado nos Estados Unidos. E foi sobrevivendo aos poucos, pegando as migalhas aqui e dali. E é assim que ele chega nos dias de hoje, presente, interpretado pelo Ian McShane. Se você começou a ver a série agora, a gente deu um mega spoiler, que o cara com olho de vidro é o Odin. Aliás, já vem minha primeira crítica aqui. Uhum. O olho de vidro que vira junto com o outro olho. Que coisa estranha isso. Não. Eu não tenho noção nenhuma. Eu queria que aquilo me incomodasse, que ele olhasse pro lado e o outro olho ficasse olhando reto. Não, mas eles simplesmente botaram uma lente e fingiu que é de vidro. Mas beleza. Me incomodou não me incomodar. Sabe, eu conheço várias pessoas com olho de vidro. Eu falei, cara, não é assim. Ou talvez não sei. E outra, não tem dinheiro. Porque os olhos de vidros hoje são muito parecidos com... Aliás, o que você percebe é a não movimentação. O dele é aquele branco. Parece mais um olho vazado do que um olho de vidro. Mas talvez não é, inclusive, a própria ideia do Odin, miserávelzinho, catando as migalhas pra tentar um deus antigo, desprezado. Ele é um miserável. No livro, inclusive, é muito legal, porque eles falam assim, depende muito da região. Então, aqui nos Estados Unidos, o popstar é Jesus. Porque no contexto da série, no contexto dessa realidade, dessa ficção, Jesus é mais um Deus que as pessoas passaram a acreditar. Só que ele é ultra poderoso nos Estados Unidos porque ele tem um monte de... Porque é um país protestante. E aí eles falam assim, vocês já foram no Oriente Médio? Jesus é um mendigo no Oriente Médio. Na série, no caso, eles fazem também essa questão de vários Jesuses, né? Isso é muito interessante. Eles exploram muito isso. E é muito interessante, tipo, pra galera que é cristã discutir esse tipo de coisa. E entra também na realidade do livro e da série, porque provavelmente em algum momento da série eles vão abordar o que eles abordam no livro, de que o Odin não é um só. Que na Escandinávia você tem um Odin e nos Estados Unidos você tem outro, que é um Odin fugitivo. É por isso que a grande lógica surge disso, né? De um grupo de pessoas cria um determinado Deus. Pode ter uma base comum, mas isso vai se tornando quase que uma entidade. No filme é isso, né? Na série é isso. E no próprio livro. Vai se tornando uma entidade à parte daquela. Exatamente. E é uma coisa legal que ele deixa bem claro no livro, principalmente, que ele trabalha melhor com essa ideia, é sobre a construção do mito, da questão mitológica. É uma narrativa fantasiosa que vai explicar as coisas que não existem. Origem, né? Tem uma função que é de justamente minimizar o medo das pessoas. Então ele constrói isso muito bem em cada um dos personagens que ele coloca no livro.
Você vê que é uma tese de um ateu, né? E aí ele tenta explicar o surgimento, o porquê da necessidade das pessoas de terem deuses, o né? porquê da fé? Por que as pessoas acreditam em coisas que elas não têm motivo para acreditar? Ou fantasiosas. É, exatamente. E aí ele vai explorando isso. E é muito legal porque tanto no livro quanto na série, eu tenho um pedaço que eu gostei muito no livro, eu gostei muito na série, é quando eles explicam a origem do Leprechaun, do irlandês. E é muito legal porque você vê uma função... gnomo, né? É, ele é meio... Sabe aquele cara do fim do arco-íris? Não, duende, desculpa. É um duende, isso, é mais duende. O cara no fim do arco-íris com um pote de ouro, é aquele... Isso, é o duende. É o duende, aquele ruivão. Isso é britânico, irlandês. É irlandês. Irlandês. Não confunde o irlandês com o britânico. O trevo de 4 folhas. Isso, e o que eu gosto muito é que tanto é muito bem adaptado na série, e é um momento muito emotivo de você entender o que a fé daquela personagem, daquela mulher, faz com ela em termos de dar esperança pra ela. E aí ele simboliza, ele metaforiza aquilo na presença física do Leprechaun, que é um cara de 3 metros de altura, de duende não tem nada. E aí você começa a entender um pouco dessa tese do Neil Gaiman, de tipo, pô, é por isso que as pessoas acreditam, sabe? É por causa desses momentos em que alguém tem uma necessidade externa do corpo, da mente, do entendimento, e só uma coisa tão externa e às vezes tão absurda vai suprir aquela necessidade que a pessoa tem, que se materializa como uma crença. Voltando um pouco atrás aqui, como é que foi a experiência de vocês, sentimento, ao começar a ler o livro? O livro é gostoso é de surpreender, é daqueles que você não consegue dormir. Vocês lembram de como foi esse tempo aí de leitura? Cara, a primeira vez que eu li foi logo na minha adolescência. Eu fiquei apaixonado pelo livro, tanto que é um dos meus livros preferidos até hoje, porque pra mim a construção que ele faz, o diálogo que ele faz, sei lá, os vários plot twists que ele tem ao longo do livro, ele acaba me levando não só a querer ler de novo, como eu já li algumas vezes, mas a cada leitura você começa a se enxergar no meio dessa transição dos deuses. Então você começa a entender, pô, é uma história que fala sobre deuses, sobre devoção, mas na real ele está falando sobre eu e a minha necessidade de uma autodevoção sobre as coisas. Então acho que ele me faz pensar e repensar muito, não só a questão dos deuses, mas principalmente a minha figura humana em querer ser Deus. Muito interessante. E assim, a minha experiência com o livro já foi, talvez, como é muito mais recente, foi antes de lançarem a primeira temporada. Eu sabia que iam lançar, eu falei, eu queria ler um livro que vai ter depois em imagem, eu quero ver como eles vão fazer essa tradução, né? Achei interessante. Tem alguns momentos que eu sentia meio arrastado, assim, da história, mas esses momentos tem uns toques de genialidade pra mim que, assim, me fazia seguir o próximo trecho até encontrava outro toque de genialidade. Então, alguns diálogos eu fazia questão de reler, porque era de uma complexidade, de um jeito muito legal. E a série eu achei que respeitou isso também. Eu achei que traz a mesma essência dos diálogos, né? Então, na adaptação eu gostei disso também. Inclusive tem 2 diálogos, só antes do Silas falar, tem 2 diálogos que eu acho que são dos primorosos no livro, e eles colocaram na série. Isso eu vibrei quando eu vi na série, eu achei muito legal. Que é o quando ele fala sobre o que é a religião, depois eu posso ler aqui, e a questão da televisão. A televisão. Essas duas, Cara, pra mim, assim, são 2 pontos fundamentais do livro ali. Quando eu li, eu li há muito tempo também, e eu gosto muito de fantasia, de ficção, desse tipo de coisa. Eu sempre fui atrás... Eu acho que esse foi um dos primeiros livros do Neil Gaiman que eu li, mas eu li vários outros dele desde então. Eu leio muito Terry Pratchett, eu leio muito Tolkien e todas essas grandes bastiões da fantasia. O que me chama a atenção no Gaiman é que ele sente uma necessidade muito grande de colocar os pés no chão. Ele só não te fala em que chão ele está colocando esses pés. Então, e eu gosto muito da obra dele em quadrinhos, que é, por exemplo, Sandman, o livro de magia e outras coisas que ele trabalhou com quadrinhos, em que ele está sempre buscando, ele está sempre resgatando uma mitologia antiga que já existe, ele está sempre readaptando ela de uma maneira desconstrucionistona, assim. É muito engraçado porque o Neil Gaiman é muito estrangeiro nesse papo, porque ele é britânico. E ele tá fazendo um livro que fala muito sobre os Estados Unidos em si. E é muito louco porque em 2016 eu tive a oportunidade de viajar para lá e eu fiz uma road trip de 2 dias. E muito do livro é os caras numa estrada
Easy Rider, sabe? Indo na direção do horizonte e vendo coisas estranhas nos cantos das estradas. É, a famosa Rota 66 Tipo, ali. isso, a gente passou pela Rota 66 quando eu fiz essa viagem. E é muito louco de você pensar assim, cara, o mundo é um lugar tão rico de coisas estranhas e que você vai achar pessoas tão curiosas de todos os tipos. Quase e que, mitológicas. Quase mitológicas e que algumas delas são muito mais... Quem nunca olhou pra uma pessoa assim e falou, não, essa pessoa não é ser humano. Ou é ET, exatamente. Depende da sua crença. Ou ele é ET, ou esse aí é um semideus. Não é um deus também, mas é um semideus ali. Eu queria falar um pouco dessa parada, que é interessante a gente fazer um paralelo com a Bíblia, dessa premissa da nossa fé cria os deuses, né? Porque quando eu só vi a série, eu achei bacana. A série me causou várias estranhezas também. Eu fui até o final dela. Até o final não, até o Não é meio. todo dia que você vê uma vagina engolindo uma pessoa. Exatamente. Essa cena terá que ser comentada, André. Poxa, essa daí é a cena que choca e ali... sobre sexo ali já foi, mas ali divide os homens... Eu vi um comentário do produtor dizendo assim, ele olhou o roteiro e falou, não tem como a gente fazer isso. A gente não vai fazer isso. Uns dias depois ele tava filmando e ele falou, meu Deus, estamos fazendo isso. Eu achei assim, lógico, é uma adaptação, toda adaptação é difícil demais você sair de uma linguagem que começa a construção num texto, mas acaba a construção numa mente. Então qualquer coisa é possível quando você está lendo e lógico, tem experiências que só na leitura você vai ter. Por mais bizarro que seja a cena, qualquer mente vai encontrar um caminho, né? Uma coisa interessante, agora eu tenho duas coisas para falar. Uma é que a cena da deusa do sexo, né, vamos chamar assim, ela tem vários nomes. Eu acho que para fazer aquela cena, do jeito que fizeram, é o melhor que, pelo menos eu imagino, que daria para ser feito. Foi uma coisa meio... Assim, é bizarro e eu acho que é para ser bizarro. É para ser bizarro e chocante. E é isso, é aquele negócio. Você a fica imagem assim, até para contextualizar quem não viu ou vai ver, é basicamente isso. Durante uma relação sexual, né? A deusa do sexo, ela engole o seu amante pela vagina. outra boca. Eu não tô louco! Mas voltando sobre a fé, eu queria trabalhar um pouco aqui assim, com nossos ouvintes. A Bíblia não fala isso, é óbvio. A Bíblia não fala que a gente pode criar Deus se a gente ficar adorando e sendo devoto a alguma coisa, né? Mas a Bíblia fala uma coisa que, de certa forma, eu acho que o Neil Gaiman pega, que a gente se torna o que a gente adora. Eu acho que e isso, pra mim, é assim, uma sacada que poucas pessoas têm quando lê a Bíblia. E vários textos vão falando que o povo de Israel se tornou de pedra ou coração de madeira. E ele eu tava vendo aqui, Ezequiel vai trazendo vários. Exatamente, porque você vai se tornando aquele ídolo, aquilo que você tá fazendo. Então é interessante que uma adoração não cria um Deus, mas cria um adorador em forma de Deus. Então essa brincadeira, ele trouxe, nem sei se ele conhece tanto a Bíblia, mas ele deve ter estudado bastante. Mas eu acho que é um sinal interessante, que a sua devoção, ela não é, por ela não ser num objeto que não é um Deus, ela nunca vai ser em vão. Ela sempre vai ter consequências existenciais e, mais do que isso, ela vai criar coisas novas a partir dessa sua devoção. Falando dentro da questão da teologia, eu acho que tem uma base bíblica assim, para esse raciocínio que é um pouco interessante também. Quando Paulo está falando da adoração aos ídolos lá em Coríntios, né? E ele está instruindo o pessoal, os ídolos não são nada. E aí, num dado momento, ele vai dar uma ênfase entre o capítulo 8 e o capítulo 10, né? Que é onde ele trabalha isso. Ele vai dizer assim, por um outro lado, é como que se existe alguém por trás do ídolo, que se alimenta disso. E essa questão espiritual, né? Você tem... a intenção de Satanás é que Deus não seja adorado. Mas, de alguma forma, né? É como se... por trás de uma divindade, mas você tem... Satanás sempre vai saber que o ser humano sempre vai adorar. Isso. Então ele cria o problema, alternativas. O que Satanás quer existe não é que a gente deixe de adorar, é que a gente adore outra coisa. Outra coisa, qualquer então, outra isso coisa. Que o segundo mandamento, primeiro e o segundo, vai falando. Você não pode nem adorar outro Deus e nem criar ídolos. E tem uma coisa que é muito interessante, que a gente conversou na igreja recentemente, que a gente sabe que não é
um Deus real, não é uma identidade real. Mas Jesus fala ele dá um nome para uma entidade que representa o amor ao dinheiro. O dinheiro, né? Quando ele tá Mamon. falando sobre você dividir a sua adoração para Deus, para o Senhor, ou para o amor ao dinheiro, bem quando ele fala sobre a origem de todo mal. Nesse sentido, ele trata uma coisa como uma divindade, Ele dá um nome para uma Passível coisa. de adoração. Eu lembro uma vez que o pastor Ed René, ele dá um exemplo que para mim marcou bastante. Ele fala assim, se você tá andando na rua e vê um pacote de bala jogado no chão, isso não mexe com você. Só pode mexer talvez com a sua ética. Talvez eu não era para estar no chão, mas se tiver 400 papéis de bala no chão, aquilo você fala, ó, que cidade porca, mas você não vai baixar para pegar e não vai te tirar do seu caminho. Mas se você tá andando e vê uma nota de 100, querendo ou não, e eu lembro uma vez... sujando Uma o chão, nota né? de 2. Deixa eu prestar um Caramba. Se serviço. você vê 400 notas de 100 num gueto, aquilo vai mudar teu dia. E é mais que isso. Quando às vezes eu tô falando sobre isso, Vai eu mudar a pego uma vida do nota. Edu, que tá geralmente pegando eu pego nota uma de nota 2. de 50, porque de 100 já é mais difícil estar no meu bolso. Mas a de 50 eu dou aquela amassada e jogo no chão e vou contando isso quando a gente tá fazendo. E o problema é que eu vou passando e eu vou continuando a mensagem. Quando eu fiz isso em acampamento, eu continuo a mensagem e deixo a nota lá. Ninguém presta atenção. E depois de uns 3 minutos que eu já mudei de assunto, eu volto e falo: vocês não conseguem olhar para mim porque tem um Deus te chamando a atenção. E é exatamente isso. A potestade é isso. É lógico, o dinheiro não tem. O dinheiro não tem poder nenhum no sentido a matéria. Se você rasgar, você não vai ser amaldiçoado, nada. Agora, o dinheiro tem um poder que mexe com a nossa cabeça, a riqueza. Quer dizer que o Paulo Guedes não vai vir pegar no meu pé se eu rasgar uma nota de dinheiro? Cara, não sei. É crime, né? É ilegal. Talvez a polícia venha. Talvez a polícia venha. Assim como o sexo. E assim como a vaidade. E assim como outras coisas. A o tecnologia. Espelho, né? Tecnologia. O espelho, como o espelho pede a vida de Narciso. ele é uma potestade que pede a nossa vida, E o tanto- espelho. e é- E aí pode ser o culto a si espelho mesmo, ou Black Mirror. Você E é- escolhe qual que... E aí é por isso qual que você eu quer. falei que à medida que você lê o livro, e talvez na própria série, você começa a perceber que na real, o Deus é você. Eu Sempre. quero ser adorado. Sempre a sua autossatisfação. E aliás, que é tá muito em legal jogo. porque assim, não só isso, mas uma das coisas que eu sempre gosto muito de pensar, porque eu estudo muito mitologia, eu gosto de ler bastante coisas antigas. E é muito bacana você ver que os deuses da antiguidade, os deuses do panteão grego, egípcio, todos os personagens secundários dos deuses americanos, eles sempre são muito humanos. Ou seja, eles sempre seguem uma lógica que faz muito sentido pra gente. Então, no final do livro, você vai entender qual é o plano de todos eles, você vai entender o que eles querem, e você vai sacar. No final, sem querer dar spoiler, mas no final você pensa assim, cara, era isso que ele queria. Sabe, tipo, é tão humano. E não só ele, mas assim, o Mr. World, que é o vilão da série, a mídia, a tecnologia, tudo que eles querem é uma coisa tão... A série coloca o Mr. World como visão global, né? Isso, a sabe? globalização. Eu não- Globalização. É globalização, exatamente. Globalização. Se eu não me engano, ele... Tecnoboy, a o tecnologia. tecnologia e a mídia é a mídia. A mídia. E é muito legal porque a gente conversou do dinheiro e no livro, eu não sei se eles vão colocar na segunda temporada ou na terceira, mas no livro tem um Deus e é muito louco quando ele aparece no livro, porque ninguém nunca lembra quem ele é. O Neil Gaiman, ele não escreve o diálogo dele, ele só fala, esse Deus falou sobre isso, sobre aquilo. Quando ele terminou de falar, todo mundo se sentiu bem. Mas ninguém lembra dele quando ele vai embora. E esse Deus é um Deus muito ligado ao dinheiro. Ele mora em Las Vegas, no meio dos cassinos. Então você tá contando uma coisa que não foi apresentada na série. Eu acho que eles não vão apresentar, tem tá. no livro. Eu tenho a impressão que não vão Até porque apresentar. é difícil. É difícil. Talvez apresente, e assim, não tô dando spoiler, porque o spoiler realmente seria dizer quem é esse Deus, e o Neil Gaiman até hoje não disse quem é. Já teve entrevista e ele falou, não vou dizer quem é esse Deus, vocês têm que adivinhar por si só. Mas é um Deus ligado ao dinheiro. Mas é interessante que, voltando um pouquinho ali no que o Edu falou, quando a gente tem a história de Babel, e eles estão construindo uma torre, e Deus desce, né? Ele fala, ele desce os 3, né? Para ver o que estava acontecendo, e o ser humano após o dilúvio está desobedecendo às ordens de Deus, e ele vai espalhar, né? Ele fala isso, assim, eles se tornaram como nós, né? O tempo todo a Bíblia vai trazendo esse
pelo menos esse anseio do ser humano. Desde a queda, né? Queda é isso, né? Essas fagulhas que a gente tem da Imago Dei, da imagem e semelhança de Deus, de ser como deuses. Então, essa brincadeira que o livro, série faz, ela o tempo todo me lembra também esse princípio teológico de que tem que tomar muito cuidado, porque isso, se você levar algumas potências, isso se torna uma heresia, porque o ser humano não é deuses, nem semideuses. Mas, por outro lado, nós temos essa fagulha da imagem e semelhança, de ser criadores como Deus. E é uma discussão grande de que é essa imagem e semelhança do homem com Deus, mas me parece um pouco disso também. Nós somos deuses, e essa brincadeira que o filme e o livro, que não, só deixando claro para você que está nos ouvindo, não é a gente que está fazendo os paralelos com a fé cristã e com a Bíblia. O filme não tem nenhum compromisso com isso, não. Aliás, eu queria entrar com a extrema sacada de ter vários Jesuses. Então, assim, eu que estava assim, eu participei de uma local sobre deuses americanos um tempo atrás, mas lembrava pouco, marcou pouco a fala do Edu. Não perda de tempo. Na verdade, a convidada eu tô brincando, que falou, eu né? só queria brincar com você. A não minha reflexão, tudo bem. Não, né? mas aliás, foi o que me fez querer assistir a série. E aí, cara, quando chega nessa parte Que não aliás, tem no livro. Eu gosto muito do jeito que eles constroem. Não tem? Não tem no livro. No livro eles mencionam Jesus, assim, o Jesus daquele comentário do Oriente Médio. O mais Tem legal é tanto de Jesus hipster. Mas sabe uma coisa Jesus que mexicano. Não, o mexicano é o melhor. Eu queria ver o brasileiro. Meu, que esculacho. Quem imagina vai Jesus aparecer brasileiro ia, ó. O Brasil, Jesus brasileiro. Mas Um monte, né? Tinha que ter uns 15 Não, Jesus tinha que ter uns brasileiros. 15. O do governo é um. É. O da igreja é outro. Tem essa. A da local é um outro. é outro Jesus. Que não tem nada a ver com a Bíblia. só na bancada evangélica você tem vários. Isso é verdade. Na bancada evangélica tem um pra cada eleito. Exatamente. Então, tem vários ali. E é ele mesmo. Mas no livro, que foi lançado em 2003 e foi relançado em 2011, a versão preferida do autor, que é um de capa azul, com uma árvore bonita na capa, no apêndice ou no pós-fácil do livro, tem o diálogo que ele colocou É verdade. do encontro com Jesus, mas ele, segundo diz ali o Neil Gaiman, optou por tirar esse diálogo de Jesus da história principal. Mas não é Porque nessa quando vibe ele- de Jesus múltiplo que Não, a série não é, mostra. É não outra... Inclusive, assim... E eu entendo o autor, Ele porque ele escreve o pode... livro. Você sabe, né? Um Sim. devoto de verdade pode E não quando ele aceitar. escreve o livro, Apesar os que eu não caras achei acharam- desrespeitoso. Não, mas eu achei um comentário inteligente sobre a fé das pessoas, sabe? Do ponto de vista mas do- alguém Vai ter gente se ofendendo. mais Ah, bitolado, sim, ou menos esclarecido, sei lá, não quero nem dar tanto juízo de valor, mas vai ficar bravo. Por isso que é bom ele tirar pra... pode ser bem ofensivo, quando né? quando ele escreveu a primeira versão do livro, essa versão completa que foi relançada agora, os caras da editora acreditaram que não ia dar certo. E falaram pra ele, reduz isso aí porque eu não vou investir numa coisa tão densa assim. E aí foi quando ele optou por tirar esse diálogo com Jesus da história. Então ele retirou muita coisa, tanto que a primeira versão que eu li é a versão mais simplificada do livro, e quando eu reli nessa versão do autor, tem muita coisa ali que eu fiquei olhando e falei, cara, não tinha isso na história, e aí acabou mexendo um pouco mais, né? Mas é legal porque ele coloca nesse livro, né, no pós-fácil, versão estendida. o papo com Jesus. E é um papo super simples, né? Não tem nada demais, não tem milagre, fé, não tem nada, mas é um papo super simples em que, pra mim, ali, né? Eu não sei. Ali contém uma crítica... Deus, Ali na cena tudo- de... Ali com muitos Jesus. Jesus. A gente vai vendo que... E é verdade. Eu lembro que Brian McLaren, ele falava isso, que a gente vai criando... Na verdade, muito antes, né? Os teólogos vão dizendo... A Schleiermacher vai dizer que nossa adoração é reflexo de quem nós somos. Nós projetamos os deuses e fazemos isso muito com Jesus. Então é interessante nas discussões, quantas vezes a gente vê isso na famosa rede social, as pessoas, eles citam Jesus no que eles acham que eles concordam. Tem uma charge legal em toda eleição aparece, é Jesus falando assim, gente, não dei procuração pro meu nome pra ninguém, hein? Só lembrando. E é mais ou menos isso, porque a gente foi criando tantos Jesus, e se pudesse colocar tudo junto, talvez eles nem seriam tão pacíficos uns com os Isso, outros. e é muito legal na série, porque a cena em que aparece Jesus é dos mexicanos atravessando a
borda lá da fronteira. E é muito louco você pensar que, tipo, essa galera tá sendo protegida pelo Jesus mexicano. Essa galera tá sendo protegida pelo Jesus Trump. Que é uma galera que aí você vê que o cara tem a fé dele na arma dele, tem lá uma referência. Mas peraí, aparecia um Jesus do lado do eu acho que não aparecia, mas você vê uma referência. Você ia explodir minha cabeça. Não, eu falei, eu não reparei. Porque Mas não é a mesma cena. Mas você vê uma referência na arma do sim. cara. E aí você entende, eles também têm o Jesus deles. Só que aí vai aquilo que eles falaram no livro. Mas eu pensei que Jesus estava atrás dando um tiro. O Jesus. Aí eu falei, mas mano, a ideia é essa. Mas talvez tivesse no roteiro eles falaram um pouquinho de bom senso. Vamos tirar? Um pouquinho de bom senso, não. Então não vai vender. Gente, tira pra ganhar mais dinheiro. Porque aí que cenário triste, hein? Não, porque é o Messias de um lado, Jesus Trump do outro. Nossa. Meu Deus do céu. O livro foi escrito muito antes de Sim, qualquer... e isso que dá. Essa cena foi criada pra série porque eu acho que hoje o contexto político fala muito disso. E lembra que esses, entre aspas, esses imigrantes que assustam muito o pessoal mais republicano-americano também são cristãos, sabe? E é muito legal, porque a cena que aparece um montão de Jesus é a cena da Páscoa. É. E aí tem a mulher, que é uma deusa muito mais antiga. Sensacional. E vem o Shadow. E começa a provocar não o Shadow, o deusão lá. O Odin. Odin chega e começa a provocar ela, dizendo: por que você baixou a cabeça? Esse cara aqui, é quase dizendo assim, esses Jesus aqui, eles são sombra do que você é, mas você veio aqui e abaixou a cabeça porque esse deveria ser o seu feriado. E vai mexendo no ego dela. E uma coisa que a gente não falou aqui... Muito interessante que existia esse dia, no dia da Páscoa, existia o dia de celebração a essa deusa. Porque a gente sabe que Constantino começou a juntar tudo, né? Ele fez isso e essa é a crítica. Aliás, é isso que faz parte. O que Constantino fez é o que o Neil Gaiman fala que os americanos fazem. Exatamente. Vocês estão sobrepondo o paralelo é o mesmo. E substituindo deuses, mas o seu coração é a mesma coisa. Silas, mas vamos voltar um pouco aqui para os nossos ouvintes que ainda não acompanham a série, que talvez vão começar a acompanhar depois do podcast. Vamos falar um pouco da história. Começa com um presidiário que tá para ser solto. Isso, o nome dele é Shadow Moon. Ele é um cara que os pais dele provavelmente eram hippies, porque deram um nome para ele mega New Age. O nome dele é A Sombra da Lua. E o Shadow, o que acontece com ele é que ele foi preso e eles liberam ele da prisão uns 2 dias antes, porque eles recebem a notícia de que a esposa dele morreu num acidente de carro. E aí ele é solto, vai pra casa enterrar a esposa, ou ver como aconteceu tudo. Vai descobrindo um monte de coisa da esposa, descobre que a esposa estava traindo ele, etc, etc. Ele tinha toda uma expectativa de sair justamente para encontrar com a esposa. Encontrar com a esposa e não, a esposa morreu traindo ele. E aí ele sai da prisão e aí ele encontra com um velho que se chama de Senhor Quarta-feira, o Mr. Wednesday. E Posso fazer um paralelo? Fala, por favor. É muito legal os nomes que o Neil Gaiman dão pros caras na história. Legal. É sensacional. É sempre uma referência à personalidade, ou à divindade, a um feriado, alguma coisa. Cara, eu acho essa sacada dele sensacional. Não, é interessante que o feriado tem a ver com alguma divindade historicamente. Exatamente. Essa é sensacional. Exatamente. Porque Isso é quarta-feira, sensacional, em inglês, cara. quarta-feira é o dia de Odin. Então, é isso. Ele pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, que dia é hoje? O cara, quarta. Então, pode me chamar de isso, quarta. Esse é o meu dia. Quinta-feira, Thursday. Que graças a Deus não traduziram o nome dele. Porque que nem fizeram com a One lá, a Eleven. A Eleven, traduziram como 11. E aí, esse velho chega pro Shadow e fala, cara, venceu o meu guarda-costas. Ah, não quero, minha mulher morreu, tenho que ir pra casa, não sei o quê. Tem toda uma extorsão divina. Venceu o meu guarda-costas. E aí ele começa a descobrir que esse velho tem alguma coisa estranha com esse velho, e ele tá tentando angariar um monte de outros velhos pra fazer alguma coisa. E aí, no meio do caminho, ele descobre, esses velhos são deuses da antiguidade, que estão vivos hoje, pegando as migalhas da fé das pessoas para sobreviver, que a gente discutiu no primeiro bloco, e eles querem entrar em guerra
com os verdadeiros poderosos de hoje, que são os novos deuses. E quem são os deuses hoje, Edu? O contraste que ele coloca com os deuses hoje é a questão ele faz os paralelos com a globalização. Então, A globalização é um deus... A globalização é um deus porque ele... Qual que é o nome dele? É o Mr. World, né? Mr. World, É o Senhor Mr. Mundo. World, o Senhor Mundo. E aí ele trabalha com outros dois deuses que foram, entre aspas, aí sofrendo mutações ao longo da história, assim, da humanidade, e que chega no século XX, século XXI com um peso maior. E aí ele trabalha com a questão da mídia, né, onde ele trabalha bastante essa relação da adoração das pessoas, né, com relação à televisão. E aí é muito legal, cara, porque tem uma fala dela, a televisão liga no meio de um Walmart, supermercado. Essa cena pra mim, no livro e no filme. No livro e no filme são fantásticas. O Sheldon tá passando pelas televisões e ele olha... A televisão começa a falar com ele, né? Não, mas presta atenção. Tem uma coisa muito legal. É sempre... A televisão não fala com ninguém. É sempre uma figura da pop da TV. Exatamente. Era uma apresentadora famosa. Você tem sempre importante. alguma coisa ali, a Mary Morrow e outro. No livro E ele aí, usa o a I Love Lucy. Lucy. I Love Lucy, que é um bruta de um ícone nesse sentido, ícone... numa época onde a televisão explodiu. Não, que todo mundo ficava na frente ali, acompanhando. obcecado. Exatamente. Todo mundo amava a Lucy, né? Só Todo que mundo daí, adorava o que a Lucy, acontece? né? Tá passando a Lucy, né? O programa, e o cara tá andando, daqui a pouco ela sai do personagem e começa a falar. Entra o comercial. Meu, Entra o comercial na cena e aí ela começa a falar com ele. Cara, mas é assim, realmente, é marcante. E aí no meio do diálogo todo, ela fala pra ele, né, que a tela é o meu altar, eu sou o único a quem eles se sacrificam. E aí ela continua falando e ela coloca, eles se sentam lado a lado, se ignoram e dão a mim. Agora eles seguram uma tela mais pequena em seu colo ou na palma da sua mão para que não canse de assistir a tela maior. E a frase final é fantástica. Tempo e atenção, melhor que o sangue de cordeiro. Cara, quando ela fecha com essa frase, assim, você... Acho talvez a mais impactante às vezes do que o Black Mirror. Você tá olhando porque fala assim, cara... você tá É a mesma tese do Black Mirror, né? É a mesma tese, só que sintetizada em uma cena, não, cara. E que a experiência do usuário é diferente ler num livro e assistindo isso numa televisão. Tem uma metalinguagem. Eu senti uma coisa, vocês talvez sentiram outro lendo livro. É verdade, porque você parece, quando você tá lendo livro, esses viciados, esses que são ignorantes. Mas eu tava assistindo um filme, eu tava assistindo a série, opa... Ela falou não só com, ela não falou só com o Shadow, ela falou com você diretamente. Ela falou com você diretamente. E é legal porque, inclusive, ela faz alguns apelos pra ele, né? Tipo, não, vem pro meu lado, tipo... Larga o que você tá fazendo aí, vem com a gente. Nosso uma lado sedução, que é o que a televisão vitorioso. é especialista. E eu não sei se na televisão tem, mas no livro ela até fala, o que você quer? Você quer ver meu seio? Você quer ver... Então ela começa a se oferecer pra ele. Eu não sei se isso tem na série. Na série eu acho que não tem, porque eu lembro muito que no livro ela tá de I Love Lucy falando com ele e o Shadow tá tipo... Mano, o que eu comi? Exatamente. E aí aí quando ele entende, quando ele saca o que ela é, ela fala, tá, então, você quer vir pra cá? Quer ver os peitos da Lucy? E é muito... Quebra muito qualquer... Vim pra cá como? Se ele fosse entrar? Não, tipo, vai passar pro lado dos deuses novos. Tipo, ela tá os caras aí, vem pra cá. O problema é que, pelo menos na série, ele nem sabe do que ele não sabe até o final da primeira série. Eu acho que ali no meio... A emboscada que ele tá. Nada, e você começa essa segunda... Eu já assisti um capítulo, porque a Amazon Prime tem esse troço aí que eu não entendo. Ele não põe toda a série. Apareceu. Ele põe só o primeiro capítulo. Apareceu a cena. Vai aparecer a cada semana. Apareceu a Netflix não tem. A cada semana é um novo episódio. Tem algumas séries que tem séries que ele faz assim. Apareceu a cena do carrossel. Então, porque essa cena é muito importante no livro. É no carrossel que eles se revelam pro Shadow e falam, sim, gente, mas não é bom falar muito, não, porque a gente tá segurando pra turma. É outra temporada. O que é legal quando tem o Shadow tem esses sustos todos aí, porque é muito legal, assim, a construção dele ao longo da série é muito parecido com a do livro. Ele não saca, ele fala assim, cara, tipo... Tô muito louco, mano. Exatamente. O que eu cheirei, que me deram. Então, um ponto que eu acho muito legal. Um ponto que eu acho muito legal e teológico aí também é muito interessante essa coisa. O Deus antigo, ele é pessoal, ele é cheio de caprichos, né? Ele é humano. Ele é humano, ele é uma personalidade, né?
Por isso que eu achei a grande sacada para mim, resumindo, do Neil Gaiman nessa história que ele conta, que é essa sutileza dos novos deuses. Então, antes você tem um Deus caprichoso que você precisa alimentar. Os novos deuses, Ele eles mata sem ter exatamente. que justificar o porquê. eu vou negociar aqui. Aliás, quer dizer, as primeiras cenas da série, ela É dos Vikings, dos né? Vikings, Dos é muito Vikings. chocante, porque eles começam a arrancar olho, não sei o quê. Você fica assim, caraca, mano, você Mas fica olha que incomodado. legal. Gente, se você assistir e ficar muito incomodado, passa dessa cena que vai melhorar. Mas olha que legal. Daqui a assim, pouco tá chegando não outra cena que vai te deixar confortabilíssimo. Depois o cara na árvore também, que é super de boa. Mas não é a nossa sensação quando a gente vê a religiosidade, as religiosidades mais antigas? Fala, isso é muito. Isso aqui é primitivo. Isso aqui é um nível selvagem. Eu não quero isso pra minha vida. E aí é essa grande sacada que o mesmo efeito que esses deuses novos têm é um apelo muito maior pra gente. Quer dizer, a gente adora, a gente adora com as nossas ações sem perceber. Então tem essa sutileza. Então não é mais um Deus a quem eu sirvo para obter favores, mas isso está disfarçado nos meus desejos sendo realizados. Fica um dia sem Wi-Fi, sem internet, que você vai ver o tanto que você é dependente desse Deus. E olha só, nessa questão até hoje, né? Pensando nisso, hoje você tem no monitor, que é essa coisa da mídia, né? Do I Love Lucy aí, quer dizer, hoje você consegue praticamente despir alguém que está na tela. Na televisão você não tinha essa opção antes. Né? Hoje eu vou atrás, eu acho cenas. Né? Então é como se fosse assim, a internet, as novas tecnologias, ela reduz a distância entre o meu desejo e a realização deles. Então é um Deus muito mais, como é que se diz? Serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. É um Deus muito mais gênio da lâmpada. Vocês terão acesso a tudo. Em outras palavras, a onisciência que a internet traz, né, o Google, Putz, essa é uma sacada, a onipotência, né, de você poder fazer tudo que você quer e deseja, e também uma onipresença, né? Eu tô com esse celular, não preciso mais do aparelho da televisão. Lembrando que essa mídia começa com cinema, onde você tinha que ir para um lugar, num dado momento da semana, no escuro, todo mundo concentrado. Aí migra depois para a televisão, que já é uma coisa um pouco mais familiar. Vai para o computador pessoal, e você tem o uso compartilhado, mas você usa, como é que se diz? Um por vez. E depois o celular que você tem no bolso, e aí vai, né? E é muito louco que o Neil Gaiman não tinha isso na cabeça quando ele escreveu, que ele escreveu antes do estouro assim, da internet, todo mundo tem o mundo na palma da mão. E agora que a gente tá em outro mundo, eles readaptaram esse sentido e encaixou fantástico. como uma dúvida. Isso é bom até. No livro não tem essa cima, situação não da tem, não tela tem. na sua Não mão. tem. Não Ela existe. para na questão da televisão e depois ela vai pra parte final. Ela não Isso tem aí, essa... isso aí é de 10 anos pra cá. Agora, é interessante, eu gosto muito como eles trabalham A banda larga, né? o sexo, a deusa do sexo, né? Não só dela engolir, né? Como uma metáfora é ótima, né? Apesar que a cena ficou meio bizarra. Mas eu gosto que ela estava sendo esquecida. E aí os novos deuses dão a pornografia como uma vitamina. E ela E aí Se você- reinventa, né? Ela você- se reinventa. Você troca a deusa pela pornografia, né? De certa forma. Você Mas tem uma... por um outro lado, é interessante, porque ela ainda tá, pelo menos na série que eu tô assistindo, eu não vi o livro, ela ainda tá dando ouvidos pros deuses mais antigos, porque ela sabe que aquilo não era o que ela tinha. Tem uma cena lá que ela consome uns 30 homens e mulheres que estavam satisfazer Sim, ela. é um flashback, né? Exatamente. E talvez, através da mídia, é um intermediador dela, que não é Eu também acho que isso é uma adaptação muito necessária e interessante para fazer um comentário sobre o jeito que especialmente os Estados Unidos e a internet traduziu a pornografia, porque a história dela é completamente diferente no livro. É bem diferente. Ela talvez seja o personagem que mais mudou da série pro livro. Ela começa com uma deusa da fertilidade, né? Isso, Em certo sentido. é que assim, a intenção dela e o que acontece com ela vai sendo diferente, assim. Eu acho que na série ela vai ter mais protagonismo ainda. Mas eu acho que essa Até transformação pelos tempos, né, que a gente vive nessa questão Exatamente. da internet E ter popularizado tanto No a livro, ela vai pornografia. perdendo espaço até a hora que ela deixa de existir. Então, no livro tem um outro fato que acontece com ela sim, também. sim. E uma coisa que eu acho interessante, né, nessa questão dessa deusa em específica é que enquanto ela tá no ato, o
cara tem que adorar. Então, assim, a necessidade. Ela fala, né? Ela fala, Worship me adora, me. né? Me adora. Então, assim, ele não tá preocupado com o ato, ela tá preocupada com a adoração que leva o cara a essa entrega para ela poder devorar esse cara. E é muito cara, interessante o quanto que a internet também faz isso, né? A internet, a gente se prostra diante da internet e o consumo de pornografia aumenta muito por causa disso, né? Você é engolido. Você é engolido, né? pela... Você pode ser engolido pela sexualidade de uma forma que não é só uma questão é uma coisa de adoração mesmo. Você passa a ser moldado naquela forma, né? A sua cabeça, inclusive o cérebro, as novas pesquisas, né, de neurociência mostram o quanto que a pornografia tem o mesmo efeito de uma droga no cérebro. Exatamente, vicia. Então você muda o seu jeito de enxergar literalmente as coisas, cara. Você muda o jeito de você pensar quando você tá adorando isso. E falando mesmo de quem trabalha pastoralmente, é um novo Deus. Um Deus é o sexo, mas a pornografia Exatamente. conseguiu, na nossa sociedade, ganhar um patamar também, né? de um Deus que, segundo algumas pesquisas, uma nova geração não quer transar. Só quer ficar na masturbação, na pornografia. Sexo virtual. Caraca, Porque como, você como tem mais- um novo Deus derrota um Deus do sexo que a gente acabou Parecia de ter imbatível, há um tempo né? atrás um podcast sobre sexo. Não tem como ter coisa melhor. Mas aí a gente vem que o simulacro, todo esse O jeito... controle, né? A questão do autoerotismo tem essa do controle. Então, Você o controla, outro você não né? controla. Agora, eu acesso, né? Você vai... Mas olha só, é um controle totalmente descontrolado, porque é um nível de Não, dependência. o controle que eu quero dizer é o Eu controle, sei, é o controle na da- hora da- do prazer, né? Isso, Isso. mas é um controle que você Leva tá ao se entregando. descontrole, Você tá vendendo a tua Você alma. tá, com certeza. Porque hoje acho que- e a maneira que a pornografia é produzida massivamente, qualquer pessoa que procurar qualquer coisa vai achar, qualquer tipo coisa. de Eu acho que bizarrice. esse controle é o E esse é o Esse é controle. o controle que leva. Você Sabe? tem o que você quer, do jeito que você Exato. quer, como você quer, Não- preso numa tela. Não importa não- quem aquilo está desumanizando. E aí entra naquela questão de que o que na verdade a gente adora é a gente mesmo. Quer dizer, não há limites para a criação humana e para a perversão humana, né? Então, nesse sentido, você encontra uma customização tão grande, muito mais atrativo esse Deus do que você imaginar um Deus pessoal ou alguma coisa assim. Vocês estão prontos para mais uma crítica? Uma coisa que eu não gostei, eu acho Pode que falar, pode ser sem que tenha um problema. papel importante na segunda, terceira temporada. É a esposa do Shallow. Assim, Mulher zumbi. eu acho assim, cara, ela não... Eu não sei se ela não se encaixa no livro também, mas ali... Sério mesmo, é um incômodo, é chato, Dá um ruído, né? A é um princípio. ruído, a presença cara, dela é um ruído, é uma presença dela... falando. Eu sei que eles quiseram... Parte dela ser uma pessoa em putrefação, cheirando, com aquela mosca no olho dela, incomoda já. E eles fizeram isso por De querer. Por querer. Eu não gosto, eu acho muito tosco, assim, bem de zumbi mesmo. E daí é um problema meu com zumbis. Ela carregando o braço dela, coisas assim, me fala, cara, menos, assim, se ela não precisou ter isso na morte ali, é um pouco estranho. Ela com superpoderes. Pô, cara, assim, eles precisavam dar uma vantagem dela com o doente, com precisavam dar uma outros deuses. função pra ela. Elas na precisavam, verdade. E assim, não tem química. Não vejo química. E aí, não tem química entre ela e ele. Nem antes, nem depois. Você vê ali, você fala assim, cara, esse cara nunca gostou dessa menina, ou essa menina nunca gostou. Eu não vejo ele, apesar que eles tentam colocar isso como assim, cara, esse cara vai trair o Odin por ela tá ameaçando ali a fidelidade. Então, Tem que ver o que eles vão fazer na série, porque no livro é bem por outro caminho que a coisa segue. Ah, tá. O livro é bem diferente. A figura Essa parte... dela no livro é quase como Qual que é a figura dela no livro? Eu não Precisa lembro de muito. Spoilers, não, assim, Não, não é? O livro... A figura do livro vai, depois da morte dela, vai reconstruindo a relação deles dois. É uma redenção É uma dela, na redenção verdade, dela por causa diante da jeito dele. que ela morre. Exatamente. Pô, mas não tá fazendo isso Não, na não primeira tá. série. série Não não tá. tá. Tá Eles pior. eu até A gente tá torcendo pra ela morrer logo, ou remorrer. O jeito que eles terminam, porque a coisa principal do último episódio é ela tá torturando o Leprechaun pro Leprechaun delatar o Odin.
certo? Você lembra disso? Sim. E a cena dela salvando ele, né? Isso. Também tem essa. Tem questão, essa. Isso que tem é no uma livro coisa também. quase. Isso tem no livro também, que ela tem superpoderes no livro também. Mas o que mudou bastante é assim, Parece a que filha do ela. Wolverine. É que no final da série, no último episódio da primeira temporada, não é spoiler, vocês já viram. O Mad Sweeney, o Leprechaun, ele fala pra ela: não, o Odin tá engabelando o teu marido. Não, ela E o ele livro é fala bem isso diferente, e ela é bem descobre, diferente. né? Porque ela levanta o cara pelos Países Baixos. Isso. E aí. Não, é um pouco ele mais tem pro norte, que é na contar- Irlanda. Ele tem. E aí ela fala: quem foi o Deus que me matou? Que mandou me matar. Que mandou me matar. E aí ele fala: é o Odin. O Odin. Faz tá parte ali. da Exatamente. conspiração, né? Faz E parte aí, da- aí eu não entendi. Aí começa a segunda temporada, sem dar spoiler. Ela não foi confrontar. Ela acabou com ele. Dava uma porrada pra arrancar a cabeça, porque ele é um deus. E a questão é, você não sabe como é que ela vai ser desenvolvida na segunda temporada. Porque no essa? livro o papel dela é bem diferente e não incomoda. É, Pelo não menos a mim, incomoda. incomodou Ela não mesmo. incomoda no livro. E dá essa Você questão torce meio que tipo assim, Isso. vai, cara. Outra coisa do perdoa final da... ela logo. É, É uma outra questão coisa isso, do final de da temporada redenção parece que dela. vai ter uma seca que vai acabar com os Estados Unidos. É, né? E não necessariamente Também é não isso. Não lembro retoma do daí, livro. né? Não retoma daí. Retoma daí. Então, assim, pra mim o personagem dela deu uma tirada de foco. Assim, eu realmente fiquei tentando entender. E é muito E legal. pra mim não funcionou ela, cara. O que existe na construção, acho que na série eles fizeram um pouco disso, mas no livro fica mais claro. Ele praticamente venerava essa mulher. O que dá a entender Que ela virou uma deusa. quase isso, né? Metaforicamente, nesse sentido, eu acho. E aí, isso. E aí, nessa história, quando você descobre a traição, você fica revoltado junto com o Shadow, porque até então você não sabe, ela morreu num acidente, você tá lamentando. Quando você descobre a forma como ela morreu, você fica revoltado com ela e fala, pô, o cara Fala, tava ainda saindo, bem que né? morreu, merecia Mas morrer então, mesmo. eu fiquei revoltado, só não tive adoração. E aí, Não, revolta sem isso. adoração dele. Aí no livro, a gente no só quer que livro, ela morra. Aí que vem a história. No livro, isso é um pouco, eu acho, é construído de uma maneira um pouco melhor, que você vai vendo essa necessidade de redenção dela. Quase com aquela coisa assim, sabe? Tipo, antes de eu descansar em paz, naquela tipo assim, lógica. ela precisa eu do perdão pra descansar isso. em paz. Não, talvez. dá pra entender. Mas é Que mal tá feito tendo nessa- uma na jornada ali dela Sim. tentar ser Se desculpada redimir. pra devolver a moeda e tudo mais. E alguma... Dá pra entender isso. Agora, um personagem que é coadjuvante, mas eu gostei, é o da morte. É os dois. O egípcio. Os Os dois egípcios, caras eles são da muito morte. legais. Porque São muito eu legais, gosto- inclusive no Não livro. foi explorado Não direito, mas achei bacana. Mas é engraçado Gostei. porque no livro eles também são personagens muito paralelos. Tem um momento em que o Shadow encontra com eles e vai Eles embora. são egípcios? Eles são os deuses da morte Deuses da egípcios, morte. porque Pô, faz todo sentido. aquilo Agora- que ele faz, tem um episódio que é uma mulher morrendo e encontrando com Aham. ele. E aí ele faz assim, você vai medir o seu coração com a sua Certo. pena, que é exatamente o egípcio antigo acreditava que ele morria. O coração é pesado com uma pena. E aí ele pesa e dá eu acho que a pena Ela tem que ter o Equilíbrio. mesmo peso. ele tem que ter o mesmo peso ou O coração tem não que pode ser mais. Se o coração Tem que for tá mais leve. pesado do que a pena, Aí você vem vai um monstro devorador e Não, tira a ela pessoa entra por ali. uma porta. O coração Na dela verdade, tem o ela mesmo não quer peso entrar, ele empurra. que a pena da deusa Mahat, que é a deusa da justiça. E aí, então, tá. o coração dela é justo, Sabe é o que puro, é Mas bom. o coração da menina não era, não, velho. Ia- Mas você sabe o que eu achei interessante, tá bom. pensando também teologicamente isso daí, essa ideia de que é muito parecido com a concepção que às vezes a gente tem do Deus cristão, né? De julgamento cristão. Isso, a tem gente isso não também, percebe é o legal. quanto que a gente é influenciado por um pensamento egípcio, na verdade. Porque a proposta de redenção, a maneira como a Bíblia escreve a redenção e até mesmo o juízo final é muito diferente, né? Então a gente imagina não uma tem cena- graça. É. Não tem, Nenhuma. não tem graça. Não em tem nada graça, disso. mas a gente imagina uma coisa assim, quase de um julgamento daquele jeito, né? É, agora bem vamos isso. pesar os seus atos e vamos ver se você passa ou não. Cara, quantas Essa ideia que vezes muitos a cristãos gente têm de ouviu juízo isso na final. igreja? Não perda de tempo. De tudo que você foi. Não há nada que Exatamente. você fez em oculto que não vai ser falado O que é um- é nos que é um- telhados, que pega o texto assim, cara, joga assim, e aí vai falando que. Eu sempre imaginava, apavorava que no fim dos tempos vai ter um telão de data show. Olha aí, E aí, agora vem cá, Marcos, senta aqui no Vamos ver meio. a sua vida. Aí traz meu pai. Mas é aí momento. toda coisa Mas que é bom eu você fiz de continuar errado pensando assim, viu, na- Marcos? na- É bom- Tá? Não, eu era Mantenha o adolescente, seu então pensamento. você imagina as cenas que eu pensava em catalão. Eu falava, não, é muita vergonha. Muita exposição.
Da frente da minha mãe, não, né? Exatamente, cara. Exatamente. Não, sua mãe vai ser a primeira da Cara, fila. eu já Minha mãe vai imaginava achar que eu assim não uma sou multidão perfeito, de mano. amigos. Deus não ia rindo. fazer uma sacanagem dessa, né? Comigo. E sabe o que é uma... E aí, não, calma, deixa eu Vai chegar no lugar. É quase um novo livro isso Deixa eu aí, fazer cara. uma Isso dá terapia uma nova aqui. mitologia. deixa eu fazer. Não, ele Porque é um momento assim, de sessão de terapia dele. e era a teologia que estava sendo... Porque, Sim. querendo ou não, minha cabeça de adolescente refletia, de certo modo, de forma doentia, mas a teologia que Da popular época, da exatamente. época. É. E aí, cara, depois desse tempo de humilhação que todos os meus pecados iriam passar naquela No tela, telão. na presença de todo mundo que eu conheço, entrava Jesus e falava, tá bom, te perdoo. Então era uma graça, velho, torturante. deixava vocês assistir isso, tá ok? Mas assim, vamos torturá-lo. Você vai Pra ser ele obrigado. perceber do E que eu ele tenho foi salvo, certeza. É quase um purgatório, Vocês né? estão rindo, eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui Que pensa a mesma que coisa. Ué, mas pensam não e é isso? defendem, vão reclamar. É o que então? Você acha que vai ser só um Deus te abraçando e é graça imerecida? Desculpa, tá na Bíblia. Não é culpa nossa. Então assim... Tem essa coisa de comparecer perante o trono, mas é uma outra lógica. A gente outro traz, contexto. traz. Isso é uma coisa já no, né? No, Explica porque eu não entendi. Como assim? Eu vou estar diante do trono e Sabia não vai que passar havia. nada, não vai ter telão. Não, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Me preocupa às vezes também. então. toda cena que é colocada, né, que na narrativa bíblica, em Apocalipse, em outros textos escatológicos, né, eu acho que é muito interessante. Primeiro porque ele não cria essa cena nesse jeito de julgamento, né? Jesus é colocado como advogado, mas não numa cena final, tipo o Alto da Compadecida, né? Vamos lembrar. É uma outra lógica. Vamos lembrar que o trono, ele para nós é uma referência muito sobre reinado, mas ele é um tribunal. Então, Sim. você está na frente de um trono, De um juiz. quer dizer que você estava na frente de um juiz. Então, Sim. a figura como Deus, o justo juiz, ela é super bíblica e necessária. Exatamente. Você tem a figura de Jesus como um advogado, alguém que está intercedendo, ela também é totalmente bíblica. Sim, no sentido tá lá. da obra redentora na cruz, né? E eu quero dizer também que Não necessariamente uma argumentação. a ideia de que quando nós chegarmos na presença de Deus, tudo que nós fizemos está exposto numa consciência, sei lá, coletiva em Cristo, alguma coisa, isso também é bíblico. É. Só não é desse jeito que a gente foi construído, porque esse jeito é muito mais para trazer controle social e trazer a lei para pesar do que trazer uma esperança de um juiz, uma justiça, mas também uma graça. Porque assim, se você sofre injustiça, se você é num país que não tem controle, leis, e sua família morre, se você não tiver uma esperança, é morta, né? E você percebe que são os policiais que estão envolvidos com isso e tudo mais. Se você não tiver uma noção de que vai haver um juiz e ele vai trazer justiça, e se você não tiver isso, você faz vingança. Então, a justiça bíblica ela é extremamente necessária. E o advogado e a salvação da graça também porque se você pede muita justiça, você não passa no crivo. Então, assim, existem esses dois pesos aí no final da vida. Tem uma coisa que já que falou da questão do tribunal de Osíris ali na série, que era assim, era a pegadinha do egípcio. Que quando o cara morria, enquanto ele era mumificado, os caras recitavam os trechos do livro dos mortos, com várias partes sagradas ali, e colocavam pedaços daquele livro dos mortos, de alguns trechos Na no múmia. processo da mumificação. E aí, quando esse cara chegava diante do tribunal de Osíris, era meio que ele é acusado por 42 divindades, e aí no momento ele começa a se defender. E aí aqueles textos sagrados mesmo que defendem ele e mentem para ele ter a aprovação para entrar dentro do paraíso ali, né? Então ele acaba sendo enganado, ele engana nesse tribunal. E aí é um peso, só para poder fechar aqui, com essa ideia que o Tecnoboy ele coloca da religião. Então a religião, ela cria um mecanismo no Egito para o cara poder desfrutar depois desse paraíso. É um atalho, né? É um jeito e aí de o Tecnoboy, quando ele está a conversando justiça. numa cena com o Shadow, ele vai falar o seguinte: nós reprogramamos a realidade. A linguagem é um vírus, a religião é um sistema operacional e as operações são apenas malditos spams.
Quando As ele orações. joga, as orações. As orações são apenas malditos Eu gostei spams. da versão crente aí da tradução. Você vê que eu Você se controlou. eu adaptei. Tinha palavrão aí, mas tudo bem. Eu adaptei. Mas é fantástico isso. Mas assim, então, quando você usa a religião, você tenta manipular até o contexto do pós-morte para você adquirir aquilo. No tribunal com Cristo, é pela graça redentora. Sim. Então não tem outra alternativa. Tem só duas coisas mais que eu queria levantar também. É um personagem que na série ele não apareceu muito, mas é um contexto que eu acho muito interessante, que é pra falar de bem e mal. O Deus é bom ou Deus é mal. Que é o cara do martelo. O cara do martelo... Xenoborg, né? Não é Thor, não? Você é burro, cara, que loucura. Não é Thor. É da o mitologia Xenoborg. eslava, no caso. Ele é um deus eslavo, o nome dele é o Chernobog, e ele tem uma versão boa, que é o Bielobog. E eu acho muito interessante ver essa questão de que, para certas religiões, Deus é totalmente bom e tem um Deus totalmente mal. E para outras, não tem, por exemplo, é muito interessante a mitologia grega, não existia Deus bom ou Deus mau. Os deuses, eles eram e eles tinham suas funções. Na nórdica também é assim. Você não tem... Odin não é bom e Loki não é mau. Eles são deuses das funções que eles representam. Com as suas ambiguidades. Ambiguidades, eles são necessários. Porque não dá pra chamar o Odin de bom. Sim, não, tudo depende da história que você tá lendo. Se você tá no Thor da Disney, da Marvel, o Odin é legal. É legal. Se você tá no God of War, o Odin Você quer matar o Odin. é um safado. E o que eu acho que é muito interessante é que muita gente, eles olham pra cosmologia cristã e enxergam um Deus bom e um Deus mau. Existe esse preset, vamos dizer assim. Isso, existe. De você achar que existe uma equivalência... Entre Satanás e Deus. Entre Satanás e Deus. Se não moral, pelo menos assim, de poder, eu diria assim. Isso está inserido na cultura popular. É um maniqueísmo, né? É um maniqueísmo total, sabe? E aí é muito interessante, porque aí justamente a redenção final, inclusive, né, biblicamente é interessante, porque Satanás não reina no inferno, né? Satanás, ele é jogado no lago de fogo de enxofre, junto com o inferno, né? Então, assim, existe... não tem essa coisa de bem contra o mal, ou de uma eterna equivalência, de uma eterna... Isso é uma necessidade humana, né? Isso, de justificar as muito suas coisas isso. através do bem ou do as mal. suas ambiguidades, né? Vamos dizer que seriam Exatamente. pós-queda, né? Talvez aí nesse sentido, né? De você não encontrar um modelo divino. Uma hora eu quero me aproximar, outra hora eu quero fugir, né? Então, se não é esse Deus que vem em nossa direção, com a sua graça, né? E se revela, a gente continua nessa luta de bem e mal dentro da gente mesmo e vai pro inferno com isso, assim, no sentido tanto existencial, né? Como talvez escatológico. A gente nesse adapta sentido. a nossa fé de acordo com Isso. aquilo que a gente quer fazer. Exatamente. Que é a grande Não. sacada do New Game. O tempo inteiro a gente adapta a nossa fé conforme a nossa exatamente. conveniência, né? E aí, na questão bíblica, você tem essa ideia de um Deus que se revela. E aí, de uma forma diferente. Ele não tem compromisso com os nossos desejos ou com as nossas paranoias, né? Ele entende, ele sabe, mas ele vem com outra proposta que às vezes são coisas que a gente nem tá perguntando, às vezes, né? E aí entra uma questão que o Marcos colocou bem no começo, da adoração. Porque à medida que você caminha com Cristo, essa obra redentora te redime e te faz querer caminhar de acordo com aquilo que Ele quer. Então, quanto mais você caminha próximo, quanto mais você olha para Ele, quanto um mais você relacionamento, né? estabelece esse relacionamento, então automaticamente você vai deixar de fazer algumas Vai coisas e tomando optar essa por outras. forma, é verdade. Então você não adapta Jesus à sua necessidade. Você quer Vai seguir sendo pelo que Ele transformado, é. Exatamente. Conforme se relaciona com E ele. quando né? eu não consigo fazer isso e fico criando essas justificativas, Inclusive, eu ainda, numa perspectiva de religião evangélica, né? eu vou ainda dando tenho, esses contornos. eu ainda tenho um amor muito maior pelo meu pecado do que pelo Cristo que me redimiu. Então, Pelo isso, meu jeito, por mim mesmo. Né? Você adora e você se molda aquilo do que Você do tá que você adorando, adora. verdade. Local Podcast.